Quando a gente vê um avião assim, caído de bico no solo, com o nariz direto no solo, a gente que conhece um pouco de aviação não tem muita dúvida sobre o que aconteceu. Porque só existe uma possibilidade, na verdade, existe mais do que uma possibilidade do avião cair de bico assim no solo. Eu vou colocar algumas aqui, só para a gente não ficar numa só. A primeira possibilidade é que o piloto tenha resolvido jogar o bico do avião no solo por um motivo qualquer. Bom, essa possibilidade pode parecer possível na cabeça de algumas pessoas. E possível ela é. Ela só não é provável. Por quê? Porque a probabilidade de alguém com algum problema mental que queira jogar a si mesmo do alto do céu com um avião com o bico virado para o solo é algo assim que a gente nunca ouviu falar. Na verdade, existe um único caso na literatura, que se eu não me engano, era um avião que se espatifou lá na Grécia, de um piloto que teve problemas mentais, mas, assim, é um caso extremamente raro no meio de tantos outros, né? Então a gente não considera este como uma probabilidade alta. Possível tudo é. As outras possibilidades que existem, elas são ligadas a, primeiro, manutenção. A manutenção de um avião, realmente, ela precisa ser checada. Então, sempre que se faz uma manutenção, o piloto deve verificar se os comandos do avião não estão, por exemplo, travados ou invertidos. Mas isso também é um caso mais raro de acontecer. Então, possível tudo é, provável é um pouco menos provável. Dentre as probabilidades maiores nesse tipo de acidente, que o avião cai de bico no solo, cai com o nariz voltado para o solo, o mais frequente é aquilo que a gente já comentou em outros vídeos. Bom, houve o quê? Houve uma perda de sustentação. Bom, mas não é uma perda de sustentação qualquer. Vamos lá. Para o avião voar, ele precisa estar com a asa. A asa é mais ou menos isso. O ar passa por baixo, passa reto, e quando ele passa por cima, ele passa fazendo uma curva. Isso faz com que, para ele sair desse ponto até esse ponto, ele tem que correr mais. Se ele corre mais, a velocidade em cima da asa, ela é maior do que a velocidade embaixo. Essa velocidade maior, mesmo uma pessoa que não entende nada de aerodinâmica, sabe que se eu abrir a porta o vidro de um carro e tentar colocar uma coisinha próxima assim e soltar, essa coisa vai embora. Por quê? Porque a velocidade do ar fora do carro, ela é a maior que a velocidade dentro do carro. Isso faz com que onde tem a velocidade maior, ocorre uma diminuição do que a gente chama de pressão estática. Ou seja, quando a asa está com ar passando em volta, essa passagem do ar em volta da asa faz com que a pressão menor seja em cima, a pressão maior seja embaixo, então haja o que a gente chama de empuxo, ou seja, essa área toda vai ter uma pressão de baixo para cima, empurrando o avião para cima. Então, enquanto houver movimentação de ar em torno desta asa, esse perfil a gente chama de aerofólio, e fisicamente, esse negócio físico a gente chama de asa. Então, enquanto existir circulação de ar sobre a asa, volta dessa asa, por cima e por baixo, vai haver sustentação. Então, existe uma velocidade mínima para isso ocorra, e a gente chama essa velocidade de velocidade de stall. Abaixo da velocidade de stall, a asa perde a sustentação. Portanto, o avião perde sustentação. E essa velocidade ela é conseguida
quando a gente tem uma velocidade muito baixa, então, né? Então, cada avião, cada perfil aerodinâmico, cada aerofólio que vira uma asa depois de estruturado, tem uma velocidade, que é a velocidade mínima de voo, que a gente chama de velocidade de stall. E também essa velocidade, que ela é bem entendida quando o avião está na horizontal, essa velocidade, este efeito, ele consegue fazer com que o avião se sustente, né, tenha um empuxo, tenha uma força vertical para cima, que supera o peso do avião, quando essa asa ela está na horizontal, vamos chamar assim, né? Então essa asa tem um negócio chamado corda da asa, que seria a corda média aqui da asa, quando ela está na horizontal, apontando para o horizonte. Então o avião, quando ele está voando numa rota, ele está com a asa assim. Para ele conseguir subir, ele tem que colocar a sustentação um pouco diferenciada. Ele corre com a asa com o nariz voltado para cima, porque ele quer ir para cima. Mas o vento relativo continua sendo um vento por cima da asa. O avião está subindo, mas o vento relativo, o vento que passa na asa, ele é de novo perpendicular à asa, tá certo? Então a corda ela não está na horizontal, a corda está na horizontal, o avião está voando na horizontal. A corda, que é essa linha média, está acima do horizonte, o avião está apontando para cima do horizonte e é para lá que ele vai subir. A mesma coisa para descer. Bom, quando o avião está voando na horizontal, ele vai fazer manobra, ele vai para um lado, ele vai para o outro. Então, a asa, ela vai para um lado, ela vai para o outro, de maneira coordenada com o centro, tá vendo? Eu também tenho que ir. Se eu não for e ficar parado, ocorre uma coisa que a gente chama de derrapagem. Então, o avião, ele pode derrapar. Aqui, ó, está derrapando. Eu tenho que ir junto com a fuselagem. A asa e a fuselagem vão junto. Se eu ficar parado, o avião derrapa. E quando o avião derrapa, aquilo que acontecia antes, que é do ar passar bonitinho por baixo e por cima, ele passa a não fazer assim, ele passa meio que de lado. O próprio corpo do avião acaba fazendo o que a gente chama de sombra na asa. Ou seja, ao invés da asa ter todo o tamanho dela, toda a área embaixo dela para sustentar o avião, ela passa a ter uma parte menor. Por quê? Porque ao invés de estar todo mundo coordenado, está descoordenado, então a fuselagem do avião acaba fazendo uma sombra para a asa e diminui, portanto, a área útil da asa. E isso pode levar a um stall, dependendo da curva que se faz. Então, quando a gente vê um nariz voltado para baixo, uma das coisas mais prováveis que pode acontecer é um voo a baixa altitude. Baixa altitude significa algo abaixo de 3.000 pés, ou 1.000 metros de altura, em que o avião acabou, por exemplo, é uma causa muito comum, uma probabilidade muito grande, ele fazer uma curva não coordenada. Ele faz uma curva que, ao invés dele colocar tudo, assim, né? Ao invés dele colocar todo o avião para fazer a curva, ele só coloca a asa para fazer a curva. Então, essa falta de coordenação leva a uma distribuição do vento sobre as asas de uma maneira diferente do que devia acontecer, deixa uma menor sustentação, e isso normalmente leva, quando o avião está fazendo uma curva assim, a que esta asa que está aqui, que a gente chama de sombra, está tendo uma sombra em cima dela, ela perca a sustentação e o avião entra
num parafuso. Esse parafuso, ele perde a asa, ele entra num parafuso, ele entra de bico no solo. Então, normalmente, o que se espera quando a gente vê um avião com um bico no solo é que tenha acontecido um stall a baixa altura devido a problemas de manobrabilidade do avião. O avião foi manobrado errado. E isso não é nem um pouco, digamos assim, surpresa, porque dentre os acidentes de avião que já foram examinados, dentro dos quais tem relatório do CENIPA, a gente sabe que o julgamento de pilotagem e a aplicação de comandos são os dois motivos pelos quais mais ocorrem acidentes. Lembrando, na aviação privada, quando o piloto está pilotando o próprio avião, ou eventualmente se ele alugou um avião de algum aeroclube, ou até quando ele está pilotando esse avião para um terceiro, mediante remuneração, ele é empregado de alguém, e ele não tem, assim, sempre aquele contato com outros aviadores dentro de uma estrutura organizacional na qual é exigido dele um determinado padrão de comportamento ou uma determinada cultura que a gente chama, né? Cultura, crenças, valores, padrões de comportamento, que é o que ocorre quando você está numa companhia aérea ou quando você trabalha, por exemplo, numa grande empresa. É normal que a pessoa que trabalha numa grande empresa ela tem um comportamento pessoal diferente de quem trabalha para si mesmo, às vezes até, sei lá, na rua, vendendo alguma coisa, né? Então, o que acontece com muita probabilidade, com maior probabilidade, é que esse piloto privado, ele tenha feito uma curva, que a gente chama então a baixa altura, menos de 1.000 metros, abaixo de 3.000 pés, numa velocidade relativamente baixa, ou seja, uma velocidade próxima àquela velocidade mínima que a asa tem sustentação, e também que ele tenha feito uma curva descoordenada. Essa é a receita para o avião entrar em stall, para uma das asas estolar e não as duas, porque se as duas asas estolam, ele cai para frente. Aí você dá velocidade, puxa e faz com que ele consiga recuperar a sustentação. Mas quando ele cai com uma asa e girando assim, em spin, que a gente chama em inglês, né? Ele está fazendo também uma volta assim e virando com o nariz para o chão, ele não consegue mais se estabilizar, porque as asas elas acabam ficando assimétricas à sustentação e você não consegue mais recuperar com um controle de voo, você não consegue mais recuperar a sustentação das duas asas ao mesmo tempo para fazer com que ele volte a voar. Então essa é a receita, né? Velocidade baixa, a altura relativamente baixa, abaixo de 3.000 pés, abaixo de 1.000 metros, e uma curva descoordenada. Olha, existem bastante relatos deste tipo, inclusive na internet, e essa é uma causa das mais prováveis. Possível, tudo é. Essa é uma das mais prováveis. É a única maneira, assim, única não, mas assim, a principal maneira pela qual a gente encontra um avião com o bico no solo, com o nariz no solo, tá ok? Só para terminar, as duas outras maneiras disso acontecer são devidas a um desbalanço do avião. Desbalanço significa que o avião ele está com muita carga. Ele está com muita carga, ele voa assim, ó, muito carregado, ele precisa voar assim para ter mais sustentação. Só que o avião, a asa do avião, ela pode voar a, no máximo 18 graus. Então, ele vai dando asa, que a gente chama, né? Vai colocando o avião numa atitude mais, com o nariz voltado para cima, para poder pegar mais ar aqui
na parte de baixo da asa, e aí vai passando cada vez menos ar por cima, e ele vai tendo a sustentação necessária para nesta que a gente chama de atitude da aeronave, que é para onde aponta o nariz da aeronave, ele vai ganhando altitude, só que se ele estiver, por exemplo, voando mais alto, com ar mais rarefeito, a velocidade a partir da qual essa asa que entra em stall, ela perde a sustentação, ela é mais alta. Então ele está acostumado a voar numa certa velocidade de boa, assim, com a carga normal do avião. Quando ele coloca muita carga no avião, muita mala lá atrás do avião, ele começa a voar assim, ele acha que está voando numa boa, na hora que ele vai fazer uma curva, ele perde sustentação, cai de bico também. Nos Estados Unidos aconteceu isso com um jato aí, que é o jato que estava em emergência, e assim, a gente imagina o pessoal da área da aviação, que esse avião estava com problema de balanceamento de peso, muito peso na parte de trás da aeronave. Ele voou numa velocidade que ele achou que estava boa, mas de uma hora para outra ele perdeu a sustentação, caiu de bico. E essa é a mais comum que a gente viu, né? Quando o avião está voando a baixa altitude, baixa velocidade, faz uma curva descoordenada, de novo, né? Ao invés de fazer a curva direitinho, ele faz uma curva e a fuselagem não vai junto. E aí ele perde sustentação em uma das asas pela assimetria da circulação do ar em cima da asa, tá ok? Essa é a probabilidade maior. Assim, existe uma outra probabilidade, eventualmente, ele tenha sofrido um ataque cardíaco, virado para frente, empurrado manche, mas quando acontece isso, ele cai de frente mesmo. Nesses casos, quando você vê que ele caiu meio de lado, perda de sustentação, e isso é devido a julgamento de pilotagem, ou então aplicação errada do comando, que de novo, é o que mais o CENIPA constata como sendo a causa raiz desse tipo de acidente. E lembrando, 80% dos acidentes, a causa raiz é do ser humano. Para concluir, o avião em si, o projeto dele é seguro. Se você usar o avião dentro dos limites operacionais dele, dentro do que a gente chama de invólucro de segurança, dentro das curvas, dentro daquilo que é preconizado, dentro das tabelas, o avião é extremamente seguro, assim como um carro, assim como um trem, assim como um barco. Agora, usou fora desses limites, independente se é avião, trem, barco, carro, vai ter problema, tá certo? Um abraço então e até breve. Tchau, tchau.